texto de 1 Samuel 28 relata um ocorrido na vida de Saul que traz uma questão muito espinhosa. Aparentemente, nós temos um ato de necromancia permitida na escritura, onde um homem é trazido de volta dos mortos. É um texto que espíritas usam muito para defender a ideia de que espíritos podem voltar e falar com a gente. Um texto que diz com determinada clareza que Samuel, depois de morto, voltou para falar com Saul. Mas é isso mesmo? Esse é um dos textos que vocês mais pediram até hoje para que eu comentasse de olho no texto. E o que é que vocês pedem sorrindo que eu não faço chorando, não é? Então seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje é mais um De Olho no Texto, nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento. Antes de falarmos de 1 Samuel 28, a gente tem que recapitular algumas coisas, porque o contexto do que acontece em 1 Samuel 28 ajuda a gente a entender o que é que tá acontecendo naquele texto. Se você não lembra que texto é esse, o texto de 1 Samuel 28 fala de Saul indo até uma feiticeira para que ele pudesse ver Samuel. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse: Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Saul, vejo um Deus subindo da terra. Ele respondeu: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado, que os filisteus guerreiam contra mim, Ele explica que é a dor dele. No verso 16, então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Samuel fala um pouco mais. Então temos no verso 20, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Temos aqui um caso claro de necromancia. Samuel voltou dentre os mortos. Tá escrito aqui, é Samuel. É ou não é? Bom, para a gente interpretar bem 1 Samuel 28, a gente tem que recapitular algumas coisas no livro de Samuel pra gente entender o que é que tá acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que Saul foi constituído rei porque o povo queria um rei à semelhança das outras nações. Eles queriam um rei a quem eles pudessem adorar, assim como as outras nações adoravam os seus reis. Então, Samuel sai e encontra Saul. Quando ele encontra Saul, Deus diz que aquele seria exatamente o homem, que seria rei sobre Israel. Isso é em 1 Samuel 9:17. Eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. É dito que Saul se destacava entre todos os homens também, era uma pessoa diferente. O verso diz que ele tinha um filho chamado Saul, moço tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros pra cima, ele sobressaía a todo o povo. No entanto, esse mesmo Saul, um homem mais forte que os outros, escolhido por Deus ali pra ser rei, atendendo à demanda do povo, uma demanda pecaminosa, diga-se, esse Saul peca contra Deus. E ele peca como? Existe uma história ali em 1 Samuel, capítulo 13, que fala sobre uma guerra, onde ele pega 3.000 homens, isso no seu segundo ano de reinado. Desses 3.000 homens que ele leva pra guerrear, 2.000 estavam com ele, com Saul, em Micmas, na região montanhosa de Betel. Outros 1.000 estavam com Jonatas, na região de Gibeá, de Benjamim. E Saul despediu o resto do povo, cada um pra sua casa. Saul esperou 7 dias, segundo um prazo que Samuel tinha determinado pra ele, ali no cerco pra aquela guerra. Mas Samuel não estava aparecendo, Samuel tinha desaparecido. E o povo acabou se espalhando sem saber direito o que fazer. Então Saul disse o seguinte: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E então ele ofereceu um holocausto, coisa que ele, como rei, não podia fazer, só o Samuel, o sacerdote. Mal ele tinha acabado de oferecer o holocausto, Samuel chega. Aí Saul sai ao encontro de Samuel, vai saudar Samuel e tal, e Samuel fica indignado: o que é que você fez, Saul? E Saul diz: não, o povo tava se espalhando, o pessoal não tava aqui ficando firme no cerco, como você não vinha dentro do prazo combinado, e os filisteus já tinham se ajuntado lá em Micmas, então diz comigo, quer saber? Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Então, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. Samuel aparece e diz pra Saul que aquilo foi uma loucura. Ele não deveria ter feito isso. Ele diz exatamente: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Em outro momento, em 1 Samuel 15, nós temos mais uma vez Saul desobedecendo o mandato de Deus por meio de Samuel. É a famosa história de quando Deus diz que vai castigar Amaleque pelo que ele fez contra Israel, se colocando no caminho de Deus, quando esse saía do Egito. E por isso, Saul seria um instrumento de Deus de punição divina. Então ele devia atacar os amalequitas, destruindo tudo que eles tivessem, sem poupar ninguém. Aquilo ali era o povo de Israel cumprindo o juízo divino. Todos deviam morrer, até mesmo os animais. Acontece que sabemos que Saul tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, destruiu o povo a fio de espada, mas ele poupou Agag, poupou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor dos animais gordos, poupou cordeiros e tudo mais que parecia bom, e por isso não destruíram tudo aquilo que Deus tinha mandado que ele destruísse. Só destruiu aquilo que era sem valor, aquilo que era desprezível. Quando Samuel chega para confrontar Saul, Saul tenta se justificar, claro que de modo plenamente inútil. Samuel reitera que ele perderia o reinado, e Saul acaba rasgando a capa de Samuel, que era símbolo do ministério do profeta, ao tentar segurá-lo. Então Samuel diz o seguinte para Saul: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor
do que você. Esse incidente foi a última vez que Saul e Samuel se encontraram. Depois de um tempo, Samuel morre e o reinado de Saul continua em profunda decadência. O desespero de Saul o consome e o faz tomar atitudes cada vez mais contrárias à vontade do Senhor. O capítulo 28 de Samuel começa em seus 2 primeiros versos dando continuidade aos acontecimentos do capítulo 27 e colocando Davi em foco. Isso seria retomado no capítulo 29, porque o escritor faz uma pausa para mostrar as más escolhas de Saul. O verso 3 reitera que Samuel estava morto e que Saul tinha expulsado os médiuns e os adivinhos do meio do povo, cumprindo aquilo que era a vontade de Deus expressa em Levítico 19, em Deuteronômio 18 e outras passagens. O verso 4 mostra que os filisteus estavam na região de Sunem, que fica bem ao norte de Israel, e que Saul estava na região de Gilboa. Essas questões geográficas são muito importantes aqui no texto. O comentarista David Toshio Tsumura nota um uso muito interessante dos verbos que expressam o movimento aqui. A frase vieram e acamparam mostra que a perspectiva do narrador está no norte, em Sunem. É uma ideia de mais proximidade. A Nova Almeida atualizada traz reuniram e foram acampar, que traz a ideia de distanciamento. Ou seja, é como se o narrador estivesse no norte, também vendo tudo acontecer. Saul vê o acampamento filisteu e fica apavorado. O rei, que em outro momento amedrontou, agora estava amedrontado. Ele havia perdido a capacidade de ser rei, justamente porque Deus o abandonou e não falava mais com ele. Deus não respondeu Saul por sonhos, não usou o Urim e o Tumim, nem profetas. Isso é uma variação do que Samuel profetizou. Samuel estava morto e Deus não enviou nenhum outro profeta para Saul. O Urim era um meio dos profetas buscarem recomendação do Senhor, mas Saul matou os profetas e ele ficou sem a voz de Deus. Nem por sonhos Saul era respondido. Deus ficou em silêncio para Saul. A alternativa de Saul ao silêncio de Deus foi buscar um médium. Era tudo que ele tinha. Aqui, um médium é alguém que tentava falar de revelações divinas ou falar sobre mensagens que vinham dos mortos de modo pagão, sem nenhuma relação com o povo de Israel. John Woodhouse faz 2 considerações importantes aqui sobre o texto. Primeiro, havia uma médium no reino, e segundo, os servos sabiam e estavam dispostos a ajudar Saul a encontrar essa médium. O comentarista vai dizer que isso seria uma evidência da corrupção que entrou no círculo do rei decadente. Veja, Endor ficava ao norte de Sunem. Como Saul estava em Gilboa, ele teria que atravessar as tropas filisteias em Sunem para chegar em Endor. Saul teria que se distanciar ainda mais de Israel. Além disso, ele estava tão desesperado que ele cruza linhas inimigas para buscar uma médium para ele saber o que fazer. Tsumura também nota outro ponto importante no uso dos verbos de movimentação aqui. Saul anda até a médium, está no versículo 8, e vem até a mulher. A gente tem uma mudança nos verbos de movimento aqui. Antes a gente tinha foi, né, e muda para veio, o que significa uma mudança no ponto de vista do narrador. O narrador acompanhava o movimento de Saul. Primeiro Saul foi se distanciando do narrador em Gilboa, mas depois Saul vem até a mulher. Do ponto de vista da narrativa, o narrador chega ao norte antes de Saul. E existe um recurso literário muito forte aqui, que parece demonstrar um tipo de distanciamento do povo de Israel. O narrador do texto mostra um Saul que se distancia dele em Gilboa e depois se aproxima dele em Endor. E por estar cada vez mais ao norte, se distancia do povo de Deus. Percebe a decadência de Saul. Ele já estava distante de Deus ao descumprir sua palavra. Saul também vai contra as próprias palavras ao buscar um médium que ele mesmo tinha ordenado expulsar. Mas um médium que ele meio que ainda sabe onde está. Ele também se distancia cada vez mais do povo de Deus ao ir até Endor. A ironia é que Saul, que por 2 vezes não seguiu o direcionamento dado por Deus por meio do profeta, agora busca uma médium para tentar encontrar o profeta. Isso também mostra o nível do seu desespero, que é tão grande que o faz cruzar linhas inimigas em busca de uma resposta. O termo consultar do verso 7 denota não a consulta a Deus, mas a vontade divina através dessa médium. No versículo 6 a gente lê que Saul consultou o Senhor, né? Pede, interroga ou clama, que diz no hebraico. Saul procura, a palavra que é outra, com cuidado, suplica, investiga, inquire a médium. As 2 palavras são diferentes aqui. Quando se encontra com a médium, Saul não é reconhecido. Era muito comum naquele tempo que as pessoas não soubessem qual era o rosto dos seus reis, né? Não existia Instagram pra você ficar fuçando em notícia na TV. Muitas pessoas nem sabiam qual era a aparência de seus governantes. E ainda mais aqui, o governante de outro povo. A médium, temendo por sua vida, fala que o próprio rei, o próprio Saul, tinha proibido médios e adivinhos. E Saul, ainda não reconhecido, chega a jurar pelo nome de Deus que nada aconteceria àquela mulher. Saul usa o nome de Deus para salvaguardar a médium que pratica algo contra Deus. David Tsumura, Ralph Klein e John Woodhouse notam que não há nenhuma menção a detalhes da conjuração que é feita aqui. O texto não diz exatamente o que foi que a mulher fez para conjurar Samuel. E veja, o texto sequer diz que ela conjurou Samuel, só diz que Samuel aparece. Quando Samuel aparece, a mulher se assusta de ver Samuel. Isso pode indicar pelo menos 2 coisas. A primeira é que a prática é presumida, mas é tão abominável que não é sequer mencionada. O texto pode simplesmente presumir que houve ali um ritual, mas o ritual não é sequer citado. Em parte, até para que ninguém aprenda
aprenda ou reproduza aquele tipo de coisa abominável a Deus. A segunda possibilidade é que a mulher talvez não tenha nem chegado a conjurar nada, quer ela tivesse esse poder. E foi, na verdade, Deus quem fez Samuel subir de forma miraculosa. Apesar disso ser um argumento em cima do silêncio, isso explicaria por que a médium ficou surpresa, porque ela toma um susto ao ver Samuel ali. O Robert Bergen aponta duas coisas. Primeiro, que o texto em hebraico possui uma declaração clara de que ela viu Samuel. E em segundo lugar, a reação da médium aponta para uma aparição de Samuel que não era esperada. A quebra entre as duas sentenças sugere que algo sobre a aparição de Samuel surpreendeu a mulher. Bill Arnold faz questionamentos muito interessantes também. Ele pergunta por que a médium ficou surpresa se ela deveria estar acostumada com essas sessões mediúnicas. A surpresa foi porque ela não tinha de fato os poderes mediúnicos? Ou pelo sucesso de invocar Samuel de fato? A aparição de Samuel seria diferente da aparição de outros espíritos que ela invocou? Mas veja, ela nem sabia qual era a aparência de Samuel, então como é que ela se assusta que Samuel estava ali? Ela só sabe descrever a aparência daquela figura, que quem identifica como Samuel mesmo é Saul, não é ela. Então como é que ela ficou surpresa de Samuel estar realmente ali, daquela figura aparecer pra ela? O que quer ver de diferente da aparição de Samuel de outras aparições de espírito, se é que havia outras aparições de espírito de fato? Certamente foi um evento extraordinário pra ela. Pode ser porque os poderes normais não foram empregados agora, ou porque em vez disso há um poder maior que os poderes em operação para trazer o espírito de Samuel. Joyce Baldwin também aponta que a surpresa da médium indica que ela não esperava que as coisas ocorressem do jeito que ocorreram. A palavra Elohim, usada pela médium para falar que eu vejo um Deus subindo, é usada para se referir a seres como anjos, juízes ou o próprio Deus. Ou seja, ela viu a imagem de um ser que parecia poderoso. É por isso que o John Woodhouse comenta que parece bem provável que Deus tenha enviado Samuel para Saul naquela noite. Assim como numa ocasião diferente, ele enviou Moisés e Elias para Jesus. Os poderes das trevas daquela mulher, se é que ela possuía algum poder das trevas, são irrelevantes aqui no caso. O Robert Berger faz mais dois apontamentos a favor da presença de Samuel tá realmente aqui. O discurso de Samuel contém elementos de encontros anteriores entre ele e Saul, e o papel de Samuel e sua mensagem como profeta não mudou com o encontro com Saul. Quando o médium vê a aparição e Saul ainda não, Saul pergunta a sua aparência e ela descreve que vê um ancião de capa. Ralph Klein, Joyce Baldwin, David Simura, John Woodhouse e outros comentaristas notam que a menção à capa é muito importante porque era o símbolo do ministério de Samuel, foi um elemento que marcou profundamente o último encontro entre Saul e Samuel, porque Saul rasgou aquela capa e o ministério de Saul como rei foi rasgado por causa daquilo. Portanto, há uma forte evidência textual e contextual para entendermos que era Samuel de fato aqui, e que foi Samuel que apareceu a Saul. Ralph Klein comenta que Samuel vence a mulher em seu próprio jogo ao subir como um profeta do Deus vivo, antes que ela pudesse conjurar um fantasma morto. E com isso, a gente teria um texto muito poderoso, onde uma médium é convocada a invocar Samuel, mas antes de fazê-lo, Samuel aparece. Não porque uma médium a invocou, mas porque Deus trouxe Samuel sobrenaturalmente para condenar Saul pelos erros que ele estava cometendo. Por isso, não seria estranho reconhecer de fato que aqui não era um demônio, que a mulher não evocou uma figura fantasmagórica. O texto fala com clareza que era Samuel aqui. O nosso problema é achar que foi a feiticeira que trouxe Samuel, quando a feiticeira se assusta com a presença de Samuel, o que indica que não foi ela que trouxe Samuel dentre os mortos, mas Deus de forma miraculosa, como ele faz outras vezes, trazendo Elias e Moisés a Jesus do Novo Testamento. Agora, alguns tentam argumentar que na verdade não era Samuel. Alguns que acreditam que na verdade houve um ritual e que esse ritual está presumido no texto, dizem que na verdade ali se trata de um demônio que aparece de alguma forma. Os argumentos a favor de que não era Samuel, mas que se tratava de um demônio, se resumem à ideia de que invocar mortos não é permitido e que o demônio veio para enganar Saul. De fato, a consulta aos mortos não é permitida na Bíblia e Deus condena isso. Porém, o caso aqui não daria respaldo nenhum para essa prática. A condição de Saul é tão decadente que o ato é visto como se Saul estivesse no fundo do poço e cavando ainda mais a cova onde ele vai ser enterrado. O leitor israelita lê esse texto e vê o absurdo do desespero de Saul. Demônios nos enganam, mas há mais evidências textuais que apontam ao fato de que Samuel apareceu aqui, que parece muito mais forte do que considerar esses argumentos de que na verdade eram demônios que vieram para enganar Saul. O texto mostra a decadência de Saul, a contradição de seus decretos, de suas ações, de seu desespero, o seu uso indevido do nome de Deus, seu afastamento do povo de Deus, a surpresa da médium, o uso da palavra Elohim na descrição da capa e o próprio discurso do ser que subiu, contendo elementos, nos levando a entender que ali havia o próprio Samuel de fato. A partir disso tudo, dizer que é um demônio é como dizer que o texto está querendo nos enganar com as evidências que são apresentadas. É como se olhássemos para todas essas evidências textuais que são inspiradas e disséssemos: ah, seu demônio safado e espertinho, enganou Saul,
mas não me engana não. Ainda assim, alguns comentaristas, como Ronald Youngblood, podem argumentar que há um elemento de mistério no texto, e seria presunçoso alegar a gente ter encontrado toda a sua profundidade. Assumir que tem Samuel aqui tem algumas implicações, a gente tem que cuidar delas. Primeiro, proibição à necromancia não significa que ela é impossível. Deus proíbe, mas não diz que é impossível consultar os mortos. Quanto a isso, não há muita dificuldade lógica. Nós devemos nos ater à revelação de Deus. A Bíblia nos diz que os mortos estão em outro domínio e não devemos procurá-los. Fim. Saul estava tão decadente que ele desprezou isso, e então o aparecimento de Samuel não traz nada de bom. Não há qualquer incentivo a consultar os mortos aqui. A grande pergunta é, então será que seria possível? E quando a gente olha para as religiões de mistério, para grupos que tentam necromancias, então eles fazem algo que é pecado, mas que é possível? Bom, se você considerar que a feiticeira realmente fez um ato de necromancia ali e trouxe Samuel dos mortos, seria o caso. Mas eu não acho que essa é a interpretação mais natural e que respeita melhor todos os indícios textuais que nós temos ali. O que nós temos ali é Deus trazendo Samuel de forma soberana e vencendo até mesmo a própria feiticeira. Uma segunda coisa, que talvez seja implicação disso, é que também não quer dizer que os demônios não possam enganar as pessoas em práticas espíritas. Uma vez que os demônios estão por aí, eles podem possuir e enganar aqueles que procuram tais práticas. Ainda que eu não ache que seja o caso em 1 Samuel, isso realmente pode acontecer. Demônios podem se disfarçar e aparecer como se fossem seus primos, seus parentes que morreram e tentar enganar as pessoas com pretensas voltas dos mortos. Só Deus pode realmente fazer algo assim de forma totalmente extraordinária e pontual ao longo da história. Não é algo que nós podemos fazer acontecer através de receber o espírito ou ouvir almas desencarnadas por aí. Também há o seguinte fato: Deus é quem tem poder sobre a vida e a morte. Deus fez aparecer Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, e Deus apenas, ele foi o único agente disso. Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu e apareceu aos discípulos de Jesus para evidenciar que Jesus era superior aos profetas e à lei. Deus traz um morto para conversar com Jesus. Alguns discípulos veem isso acontecendo. Deus tinha um propósito ao permitir que Moisés e Elias aparecessem, e o propósito era testemunhar que Jesus era superior a tudo, assim como tinha o propósito de dar uma profecia cabal a Saul quando permitiu que Samuel aparecesse. Isso é um ato soberano de Deus que não cabe a nenhum homem tentar alcançar isso. Em quarto lugar, e talvez seja uma das grandes aplicações desse texto, o desespero nos leva a coisas absurdas. Saul já estava numa condição deplorável. Suas ações nos capítulos 13 e 15 mostram uma proatividade pro mal que desagrada a Deus. Ele se mostra saber o que estava fazendo, mas são coisas que desagradam ao Senhor. À medida que ele se afasta de Deus, suas ações pioram até chegar ao clímax no capítulo 28. Esse capítulo mostra ao leitor o absurdo de uma vida de quem busca fazer as coisas do seu jeito. Saul chega a usar o nome de Deus para justificar uma prática contrária à vontade de Deus. Ainda que a prática seja condenável e a médium tenha culpa diante de Deus, o texto nos dirige a atenção para os absurdos da ação de Saul. Ele está em foco no seu distanciamento de Deus, e por isso nada do que ele faz é aprovado e nada do que ele faz deve ser repetido. Isso te ajuda a entender melhor a passagem de 1 Samuel 28, entender por que é que realmente Samuel voltou dos mortos, mas por que é que isso não é um problema para a nossa visão cristã e conservadora da vida após a morte. Eu tinha um professor no seminário que dizia que não é difícil ter boas regras de hermenêutica, difícil é manter essas regras quando o resultado nos leva por um caminho que não nos agrada. Talvez alguns fiquem nervosos. Nossa, meu Deus, Samuel voltando entre os mortos, como assim? Tinha uma médium envolvida. Mas eu acho que a gente conseguiu explicar bem porque é que isso é um ato soberano e sobrenatural de Deus, e não uma validação, seja da bondade ou talvez até mesmo da eficácia de tentar trazer pessoas de volta da morte. Esse é o De Olho no Texto de hoje. A gente tem vídeo nesse canal toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas tem vídeo outros dias. Já teve semanas aí que teve vídeo todo dia. Então se inscreve e clica aí no sininho para você receber uma notificação sempre que houver vídeo novo e você não perder nada nesse canal. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.